Já parou para pensar por que João utiliza a palavra justo em 1 João 1,9 quando ele escreve a frase Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados uma vez que os tenhamos confessado? Por que a escolha da palavra justo e não amoroso, por exemplo? Afinal, Deus é amor e perdoar é um gesto, acima de tudo, de amor. Interessante, né? Vamos falar sobre isso e um pouquinho mais. Mas antes, eu quero te convidar a deixar o seu curtir aqui nesse vídeo. É um pequeno gesto para você, mas que ajuda demais a mensagem a chegar a mais pessoas. E se você gosta do projeto e quer ajudar a manter o canal, aqui na descrição tem um link para que você possa contribuir. E se você ainda não for inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações. Será um prazer ter você aqui junto comigo nessa jornada. Recadinho dado, agora sim, vamos para o vídeo. Bom, o versículo 9 de 1 João capítulo 1 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem 3 pontos nesse versículo que eu quero conversar com você hoje: a carência do perdão divino, a justiça do perdão e a confissão. Vamos falar primeiro da carência do perdão. O que é uma carência no contexto que eu estou falando aqui? É como a carência do plano de saúde, por exemplo. Sabe quando você contrata um plano de saúde e aí tem algumas coisas ali que você precisa esperar que se cumpra um tempo X do contrato, ali você pagando, para depois poder fazer uso daquele serviço? Então, é esse tipo de carência do perdão ao qual eu estou me referindo. Acontece que tem muita gente que quando se arrepende e pede perdão a Deus, age da mesma forma como se estivesse contratando um plano de saúde e fica se sentindo sujo, pecaminoso por um tempo até aceitar o fato de que foi perdoado. Tem gente que se pune ou vê nesse sentimento um sentimento de punição, de penitência a ser cumprida para depois se perdoar de fato. Isso está completamente errado. O perdão de Deus não tem carência. Ele não tem etapas a serem cumpridas além do arrependimento e confissão. Se você se arrepender do seu pecado e confessar sua transgressão a Ele e pedir pelo seu perdão em nome de Jesus, perdoados estão os seus pecados. É imediato. Instantaneamente entra em ação o que Deus diz em Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembrarei mais. Ah, mas então por que eu ainda me sinto culpado? Por que eu ainda me sinto sujo pelo pecado? É claro que você pode se sentir com um certo remorso por um tempo por ter caído em pecado. A tristeza momentânea, o remorso momentâneo é normal. Você está triste porque sabe que fez algo que não devia e pecou. Mas se permita encontrar a paz e a redenção que o Senhor já liberou para você. Vai e não peques mais. É o que diz o Senhor para você e para mim nesse dia e em todos os dias que nos achegarmos a Ele em uma busca sincera pelo seu perdão. Perdoados estão os nossos pecados. O segundo ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo é acerca da justiça de Deus ao perdoar. Já parou para pensar que escolha interessante de palavra, justiça, ao falar do perdão? Mas por que ao liberar o perdão, Deus é justo? Porque Deus perdoa o pecado, mas Ele não tira as consequências temporais do pecado. O que eu quero dizer com consequências temporais? O pecado tem consequências espirituais sobre a nossa vida. A principal delas é a morte, como dito em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Essa consequência espiritual é retirada imediatamente de nossas vidas através do perdão de Deus, porque ao sermos perdoados, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, o qual levou sobre si as nossas transgressões e iniquidades, como dito em Isaías 53:5. Mas as consequências temporais das nossas transgressões, essas não são retiradas. Vou te dar um exemplo bem gritante desse tipo de consequência que eu estou falando aqui. Digamos que você furtou algo de alguém. Depois de ter cometido esse furto, você verdadeiramente teve um encontro com Deus, se arrependeu do seu mau caminho, pediu perdão a Deus, pediu perdão à pessoa contra quem você praticou o furto e até restituiu o que havia furtado. Deus liberou o perdão sobre a sua vida e a morte que estava sobre você foi retirada. Mas o que você fez é um crime e esse crime tem consequências nesse mundo. No nosso país, por exemplo, é um crime que pode te levar preso por um bom tempo. Se a pessoa de quem você furtou, tendo te perdoado ou não, resolver prestar queixa contra você, Deus não irá te livrar de passar por todo o processo que a lei do nosso país exige e cumprir a sua pena. Isso porque ao perdoar, Ele é justo. Ele perdoa o pecado, mas Ele não te livra das consequências que o seu pecado traz sobre a sua vida nessa terra. Se você plantou vento, você vai colher tempestade. Oséias 8:7.
E claro que eu dei um exemplo de uma coisa que não é só pecado, mas um crime. Mas o princípio se aplica a qualquer pecado. Se você mentiu, você colherá as consequências da sua mentira, ainda que Deus tenha te perdoado. Traiu? A mesma coisa. Adulterou? Idem. E assim por diante. Por isso, ao perdoar, a característica que vemos ser destacada em Deus é justiça e fidelidade. Perdoar é um ato de amor, mas um ato de amor que Deus aplica com justiça. E por fim, temos o terceiro ponto, que é a confissão. O que eu quero destacar sobre a confissão é que ela é um ato íntimo de quebrantamento, no qual nos colocamos diante de Deus, humilhados pela transgressão que cometemos, reconhecemos nossa falibilidade enquanto seres imperfeitos e clamamos através de seu amado Filho Jesus Cristo que o Senhor nos conceda o perdão pelos nossos pecados. Fazemos isso não por intermédio de homem algum, seja essa pessoa quem for, tenha ela o título que for. Diga a ela representar esse ou aquele, seja ela padre, bispo, pastor ou sacerdote, da mais elevada posição e estima. Não há necessidade alguma e não precisamos de intermediários entre nós e Deus, porque Cristo Jesus, através do seu sacrifício e ressurreição, fez-se a ponte eterna entre nós e o Pai. E é ao Pai, tão somente a Ele, que em oração, através de Jesus Cristo, devemos confessar os nossos pecados, porque somente Ele é justo e fiel para nos perdoar. Você não precisa de nenhum intermediário além de Cristo Jesus para adentrar na presença de Deus. Esteja você onde estiver, seja lá qual for a sua transgressão, hoje Deus quer liberar o perdão dele na sua vida e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. E se Cristo é a ponte e o único caminho, e Ele é, então você não precisa esperar estar em um templo ou em um local especial ou diante de alguém com um título. O seu encontro é com Ele, com Deus, agora mesmo. Aonde você estiver, esteja você como estiver, apenas diga, e pode ser em pensamento mesmo, apenas diga: meu Deus e meu Pai, eu entro em tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E a partir daí, fale com Ele, peça o perdão dele, chame Ele, porque Ele vai te ouvir, e o perdão e o socorro irão vir para a sua vida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agora estão aparecendo duas sugestões de vídeo aí para vocês. Uma delas é uma sugestão minha, a outra é do YouTube. Dá um confere neles, tenho certeza que você vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!